Eu gostaria de convidar o Wanderson Santana, ele é o diretor comercial de B2B da Mobwire. A Mobwire, como vocês viram ontem, ela é a empresa da holding Aloha, né? Fibra, e ele vai falar um pouquinho sobre as inovações no ecossistema digital da Wylie. A Wylie, ela tem um backbone, sei lá, daqui a pouco está competindo com a Oi no backbone, mas eles têm uma estratégia bem focada para a oferta de serviços aí para o Brasil inteiro, né? Embora seja uma empresa regional. Então, o Wanderson vai falar um pouquinho para a gente, e quem quiser fazer pergunta, por favor, pode preencher, quem está na internet, preenche pelo formulário, quem estiver por aqui, depois é só pegar o microfone e se dirigir. Muito obrigada, volto depois que ele falar. Obrigada. Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde, obrigado, Miriam. Obrigado, pessoal, pela presença, né? O terceiro dia aí de evento, um evento bem produtivo, que a gente pode aqui compartilhar experiências, falar um pouquinho de mercado, das tendências e como que a gente está se posicionando no futuro. Como a Miriam bem colocou aqui no início, a ideia aqui basicamente é só dar um overview das estratégias aí da Mobwire e falar um pouquinho do que representa essa consolidação para a gente da Mobwire, sendo como um principal aí fornecedor do mercado B2B e o que a gente está compartilhando aí com vocês. Vou mostrar um pouquinho aqui para frente as nossas estratégias, tá? Dar uma dimensão aí do grupo, tá? Aqui a gente vem trazendo aqui alguns grupos, tá? Até para esclarecer para todo mundo o que significa Mobwire, para quem não sabe, é a fusão da Mob Telecom com a WireLink. Essa fusão aí é fruto da estratégia da Aloha Fibra, que desde 2019 vem fazendo aquisições de empresas de telecom, vem adquirindo empresas em diferentes regiões do Brasil e consolidando esse mercado de telecom. E essa consolidação passa pela Mobwire, que faz parte do grupo Aloha Fibra, a gente colocou ali embaixo todas as nossas marcas, e reforçando que as marcas regionais continuam sendo trabalhadas no mercado B2C e no mercado B2B, a Wire é a empresa responsável por avançar nesse setor. Então, trazendo aqui alguns números, tá? A gente tem uma presença nacional, a gente está ali em mais de 500 cidades, então a gente já aproveitou toda a expertise que a WireLink já tinha nesse mercado, junto com a expertise da Mob Telecom, para avançar cada vez mais. E como que a gente está fazendo isso, né? A gente tem mais de 6 mil colaboradores aí no grupo. O grupo, a gente tem sede hoje em São Paulo e tem filiais aí espalhadas no Brasil inteiro, justamente para sair na vanguarda desse atendimento B2B. E quando a gente fala B2B, a gente está falando basicamente de 4 segmentos, né? A gente está falando do mercado ISP, que tradicionalmente é um mercado muito forte de atuação, onde a gente, historicamente, atuou na região Nordeste, na região Norte, e aí a gente está aproveitando agora a capilaridade do grupo para avançar também nas outras regiões. Estamos falando do mercado corporativo, né, no mercado enterprise, o mercado empresarial, que é um mercado que também a gente aposta muito nesse ecossistema de inovações, né? Como que a camada de conectividade possa ser só um alicerce para que depois a gente possa avançar em outras camadas da tecnologia. E depois a gente tem o mercado de governo, a gente está aí em ano de eleição, o governo precisa bastante, é um mercado consumidor intenso, que precisa muito de conectividade, a gente atende TRE aí pelo Brasil, a gente atende o SERPRO, participa bastante desse processo eleitoral, então isso está em evidência agora e a gente faz parte disso, não poderia deixar de mencionar que o mercado governo é super importante para a nossa estratégia. E tem o mercado de operadoras, que também a gente participa ativamente como infraestrutura para esse mercado. E como gancho desse mercado, eu posso citar o 5G, né, que vai demandar
muita infraestrutura no Brasil todo, e a MobileWire, obviamente, está preparada para suportar esse crescimento com a sua infraestrutura. A nossa infraestrutura aí já passa de 100 mil quilômetros de rede, então a gente cobre as 5 regiões do Brasil e a gente vai usar bastante dessa infraestrutura para impulsionar esses 4 segmentos. Tá, como eu falei aqui, dando uma ideia do nosso backbone, tá? Então, como a Miriam bem colocou, a gente está bem posicionado em relação ao backbone. Nosso backbone já disputa aí de igual para igual com os backbones mais tradicionais. A gente mantém o nosso slogan de ter o backbone mais moderno do país, isso obviamente porque a gente considera o nosso backbone 100% escalável, é um backbone transparente, neutro, que pode ser usado aí para conectar as 5 regiões do Brasil. O Brasil é muito grande, né? Como todo mundo sabe, o Brasil, ali, no estado do Pará, por exemplo, tem distâncias de uma cidade para outra de mais de 400 quilômetros, então é importante que a gente tenha uma tecnologia 100% aí escalável, que a gente consiga chegar em todas as regiões do Brasil, chegar em todas as cidades com qualidade, com fibra ótica, porque é o alicerce justamente para os outros serviços que vão embarcar aí nessa tecnologia. Então, de norte a sul, de leste a oeste, a gente está presente no Brasil inteiro. A nossa história, ela começa no Nordeste, mais especificamente no Ceará, que tem uma posição estratégica ali, uma posição geográfica privilegiada por ser a chegada dos cabos submarinos, e com isso fez com que a gente tenha uma capilaridade muito mais intensa ali no Nordeste. Essa é a nossa primeira onda. Depois a gente avançou muito para a região Norte, que era uma região super carente, ainda é uma região super carente, mas que graças a esse empreendedorismo de levar fibra aonde ninguém tem, a gente consegue chegar em alguns lugares bem remotos. E uma terceira onda é justamente ligar toda essa capilaridade do Nordeste e do Norte com o restante do Brasil, né? Com o eixo de produção de conteúdo do Brasil, que é o eixo Rio-São Paulo, conectando esse backbone em caminhos diferentes. Então, a gente tem a primeira onda focada no Nordeste, a gente tem a segunda onda focada no Norte e uma terceira onda ligando o Sudeste com o Sul do país. Então, isso é a nossa estratégia aí de como conectar esse Brasil inteiro. E aí, voltando a falar um pouquinho de posicionamento, por conta desse backbone nacional, por conta dos produtos que a gente desenvolve, a gente projeta ser a principal empresa de atendimento B2B já de imediato. E por que isso? Porque a gente hoje tem, dentro desses 2 eixos aqui, a gente tem capilaridade de rede, a gente tem backbone cobrindo o Brasil todo, então hoje a gente consegue ser referência também nisso. E a gente tem foco, né? A gente tem um foco exclusivo para o mercado B2B. Como a gente posicionou a empresa em segmentos bem distintos, então as marcas regionais do B2C continuam trabalhando independente, a Wire continua trabalhando no segmento B2B para se tornar referência. Então, a gente entende que a combinação desses 2 fatores, né, o foco mais a capacidade de atender grandes redes com presença nacional, faz com que a gente tenha um posicionamento estratégico ali no quadrante superior à direita, sendo efetivamente referência no atendimento do mercado B2B. E quando eu falo mercado B2B referência, eu estou falando de todos os serviços que podem ser embarcados nesse mercado, que eu vou falar um pouquinho aqui mais para frente, se meu tempo aqui não parar de correr tão rápido. Então, trazendo um pouquinho de uma evolução de serviços, né, como que a gente entende que esses serviços evoluíram aí ao longo do tempo. Há bem pouco tempo atrás, a gente ainda estava num cenário que, basicamente, um provedor e um fornecedor de tecnologia precisava ter, basicamente, voz e dados. A gente colocou ali um PABX para ilustrar um pouquinho dessa ideia do que era ser um provedor de tecnologia há bem pouco tempo atrás. Com a pandemia, com as necessidades crescentes de conectividade, isso evoluiu rapidamente para um cenário que hoje
você não consegue se contentar mais só com voz e dados. Você precisa de um ecossistema de soluções. É assim que a gente chama isso internamente. Você precisa de produtos diversos que misturam tecnologia de última geração com necessidades do cliente avançadíssima de dados e de tráfego na sua rede. Então, com isso, a gente precisa administrar essa sopa aqui de letrinhas que a gente precisa administrar para atender cada vez melhor os clientes. Então, a nossa tecnologia, o nosso driver estratégico está posicionado para atender cada vez mais esse ecossistema aí de soluções. E a gente já vai pensando numa terceira fase, que é uma evolução disso, né? Que é começar a ofertar alguns serviços que estão hoje na camada de infraestrutura como serviço, que é ofertar segurança como serviço, que é ofertar cloud como serviço, que é ofertar outras coisas que antes estavam na camada de infraestrutura como serviço. Já é uma evolução natural aí do que é ser um provedor hoje. E aqui uma ilustração gráfica de como a gente trabalha nisso. Eu até brinco com o pessoal do marketing que eu tinha feito um outro slide desse assunto, colocando em colunas ali os serviços que a gente está agregando, e o marketing já preparou aqui uma visão muito mais detalhada do que é ser um agregador desses serviços. Então, assim, a gente procura ser, e a gente mostra muito isso para os clientes, que um cenário com a Wire é um cenário que a gente consegue agregar todos esses serviços em uma única plataforma. Hoje, a Wire ela se pressupõe a ser uma empresa que agrega soluções, independente de qual solução seja. A gente está mais para uma plataforma white label que consegue agregar essas soluções e entregar uma solução fechada para o cliente final, e não por ser uma espécie de integrador, né? Então, acaba que o cenário sem a WireLink, você precisa administrar diversos fornecedores na camada de tecnologia. Já um cenário com a Wire, você consegue concentrar isso em uma única frente e a gente entregar uma interface, um alicerce pronto para você desenvolver essa tecnologia. Então, é nisso que a gente acredita muito e que a gente vem trabalhando fortemente, que agora a gente vai entrar no detalhe quais são essas inovações que a gente trabalha para ir nesse sentido. Aqui eu já falei que é o modelo single point, né, é o modelo que a gente agrega 100% dessas soluções. E algumas ideias aqui de inovações, de produtos, que toda a nossa equipe comercial, nossa equipe de pré-venda está à disposição para a gente detalhar em cada uma dessas inovações. É óbvio que, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, não daria para a gente falar de um monte dessas inovações, que faz parte aí do nosso dia a dia. Hoje a gente se enxerga muito mais como uma empresa de tecnologia do que, obviamente, como uma empresa prestadora de serviços de conectividade, porque são assuntos diversos, né? A gente tem aqui desde plataformas omnichannel, que a gente oferece para o mercado ISP, e hoje, para o mercado ISP, é super importante a gente romper um pouquinho a barreira da inovação. Hoje, conectado à nossa rede, a gente tem mais de 4 milhões de usuários indiretos, né? Dentro do Grupo Aloha, a gente já tem quase 1,5 milhão de usuários diretos, mas indiretamente, dentro da rede da WireLink, a gente tem mais de 4 milhões de usuários indiretos. Então, é importante que a gente proponha soluções para esse mercado, que a gente coloque soluções que possam chegar até os usuários finais. Então, uma dessas inovações que a gente vem trabalhando ali fortemente é trabalhar numa plataforma omnichannel de atendimento para esses clientes corporativos. E aí tem outras ideias, como o Big Data Analytics, que é já um modelo avançado de análise de dados, como a gente trabalha bastante com dados, né, de cliente, com dados sensíveis, a gente consegue estruturar isso numa plataforma de Big Data Analytics para poder disponibilizar aos nossos clientes finais. Desde soluções de segurança, soluções de conectividade avançada, soluções de hardware como serviço, enfim, tem uma série de
de serviços, né, que a gente pode empacotar e ofertar para esses 4 segmentos que eu comentei. Então, as possibilidades elas não se esgotam. Então, todo mundo que tiver interesse em discutir algum tema desse em especial, por favor, fique à vontade para falar comigo ou qualquer pessoa aqui da minha equipe para a gente poder estruturar uma solução mais adequada. E, por fim, falar um pouquinho da nossa divisão dos nossos produtos de prateleira, né? O slide anterior, a gente está falando de inovações, né, que vão se transformar nesses produtos. Aqui eu já trago o que a gente tem de prateleira, né? A gente dividiu os nossos produtos de prateleira em famílias, e essas famílias aqui têm, obviamente, vários produtos aqui de prateleira que a gente explora. Tradicionalmente, a gente estava muito suportado aqui pela parte de conectividade, que a gente chama de Wire Connect, que é a família de conectividade. E, basicamente, aqui a gente tem os produtos de IP trânsito, IP dedicado, transporte de dados, que fazem parte da família de conectividade. E a gente já colocou como produto de prateleira, porque já passou pelo processo de inovação, processo de homologação, já passou pelo processo de aceitação no mercado, as demais famílias que compõem aí o nosso portfólio de produtos e soluções. E aí, só para citar rapidamente, a gente tem uma família inteira de produtos de segurança, que a gente chama de Wire Security. A gente tem uma família inteira de produtos de cloud, que a gente chama de Wire Cloud, uma plataforma própria de cloud privada. A gente tem a família de infraestrutura, que vai desde locação de fibra pagada, colocations em geral. A gente tem uma família de Wire Solutions, aqui já é uma família mais flexível, mais customizada, e aqui dentro dessa família eu posso citar algumas soluções de mobilidade para cidades inteligentes, e aí eu cito soluções de monitoramento de tráfego em nuvem, câmeras de identificação, enfim, tem vários cases importantes dentro dessa família de Wire Solution. E, por fim, tem a família de voz, que a gente não poderia deixar de mencionar, que é uma família, tradicionalmente, que a gente explora no mercado de telecom. E aí eu trouxe essas famílias aqui justamente para falar que o processo de inovação, ele passa por uma fase de maturação, passa por uma fase de aceitação no mercado, mas ele se transforma num produto de prateleira. E esse ciclo vai normalmente sendo retroalimentado. Então, esse é o objetivo, que a gente traga cada vez mais inovações para discussão aqui no mercado, que a gente teste no mercado, que a gente discuta bastante e que depois isso possa se transformar no produto de prateleira. Então, esse é o nosso modus operandi. Obrigado aí pelo tempo e fico à disposição para a gente falar. Muito obrigado, gente. Eu tenho uma pergunta. Esses produtos de prateleira, vocês vendem... Qual é o relacionamento de vocês com só B2B, e o B2B vende para o comércio? Porque tem muita solução B2C ali, né? Sim, sim. Não, boa pergunta. Como eu falei, que assim, a gente tem usuários diretos do B2C no Grupo Aloha, quase 1,5 milhão, né? Uhum. Mas, indiretamente, a gente já tem aí mais de 4 milhões. Então, a gente precisa desenvolver soluções que vão ser estendidas até esse cliente final. Essas soluções que fazem parte da família Wire são soluções comercializadas para os provedores. Então, eles compram essas soluções e implementam para os seus usuários finais. Então, a gente tem um relacionamento indireto com esses usuários finais. Entendi. Em relação ao backbone, vocês pensam em ampliar, todo ano ampliar, ou vocês estão satisfeitos com o que tem? Não, a gente está em constante aí evolução. O Brasil é gigantesco, não tem um desafio tão grande no mundo como conectar aí todas as regiões do Brasil, levar fibra, né, levar conectividade de alta performance para essas regiões, e a gente pretende, sim, expandir bastante esse backbone aí nos próximos anos. Continuar nesse ritmo frequente de crescimento desse backbone.
Ok. Obrigadão, Walter. Obrigada pela Obrigado. apresentação.